E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais uma entrevista, mais um episódio. Hoje a gente vai falar com a nossa psicóloga, a Sara. E aí, Sara? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho mais dessa ciência, né, da psicologia, talvez esclarecer algumas dúvidas conforme a gente for falando, né? E que seja algo bem atrativo, bem prazeroso para quem estiver assistindo a gente também. Legal demais, com certeza vai ser, Sara. Lembrando que aqui na Amparo a gente tem psicólogo, tem psiquiatra, tem a sexóloga, tem tudo que você precisar. Tudo que você precisar tem aqui na Amparo, certinho? Uma coisa que provavelmente todo mundo quer saber, assim, agora, nessa época de pandemia, aumentou a procura por psicólogo? E, assim, se aumentou, existe alguma procura em especial nessa época ou normal? Acredito normal não esteja, né? Nada está normal. Acho que todas as profissões mudaram, nem que seja um pouquinho. Mas como que está sendo para você? É engraçado, Vinícius, que você traz isso, e é um ponto que eu sempre digo para quem me procura. Eu falo assim, 100% é impossível a gente estar, porque a gente está vivendo um contexto de pandemia mundial. Então, como estar com a saúde 100%, a saúde mental 100%? É impossível. E sim, aumentou bastante a procura, porque antes a gente tinha aquele estereótipo, aquele preconceito de que psicólogo era de doido. Com a pandemia, as pessoas viram que não. É para quem precisa ter uma saúde mental saudável, ou, no mínimo, para não surtar no meio dessa pandemia. Continuar. Né? Continuar seguindo, tentando seguir a vida no decorrer disso. Aumentou, sim, o caso devido a quê? Nível de ansiedade que aumentou consideravelmente e, principalmente, também pessoas que não estão conseguindo lidar com o luto. Aquelas pessoas que perderam entes queridos, ou até mesmo aquelas pessoas que, de tanto ouvir no jornal, que de tanto ver um noticiário, aumentou os casos, fulano morreu, nossa, eu conhecia fulano morreu. Isso acaba mexendo muito com o psicológico das pessoas. E essas notícias têm trago cada vez mais pessoas para o consultório, em busca de uma ajuda. Né? As procuras normais, antes da pandemia, existem alguns casos, assim, existem algumas procuras principais, alguns motivos principais, assim, ou é muito variado? Então, antes da pandemia, né, sempre é muito variado os casos. Existia casos assim, aleatórios de terapia de casais que as pessoas procuravam, o que aumentou por conta de, quando não os dois, pelo menos um dos cônjuges procura pela pandemia, aquela coisa de ter que ficar em casa, como lidar com o marido ou a esposa, mais, essa convivência maior. Por exemplo, pais e mães querendo saber lidar com os filhos inteiramente dentro de casa, agora, né, sem ir para a escola, que antes não era tanto uma procura, porque muitos responsabilizavam a escola. Né? E o pessoal acha que quando a mãe procura, às vezes é uma coisa de estar assim... Passa até uma certa, às vezes, uma irresponsabilidade, que às vezes as pessoas pensam assim, tá procurando um psicólogo porque agora teve que ver que o filho... Mas não é, às vezes, nem é porque tá achando tão difícil, é porque a gente fica muito confuso, eu imagino, né? Uma mãe que sempre tá ali, vai cedo e à tarde pro trabalho e a criança fica na escola. Ela confia que aqueles profissionais, eles são capacitados para educar aquela criança. E agora que ela tá lá, ela que tem que fazer, como que faz, né? E isso cria assim, uma responsabilidade maior ainda do que já é ser mãe, ser pai, né? Sim, e aí esse contexto de aulas online, a mãe, o pai ter que ficar ajudando, principalmente a mãe, né, que fica por conta de auxiliar em tarefas. Muitas vezes elas próprias não tiveram um ensino, muitas não têm um ensino, por exemplo, ensino médio completo, ensino fundamental completo. Então, como consegue auxiliar um filho? Né? E isso tem gerado muitos problemas também, a gente tem visto. E aí, antes, essas crianças eram encaminhadas principalmente pela escola. E hoje a gente vê que os próprios pais têm procurado, por perceber que isso, às vezes, explica o conteúdo para a criança, ela não tem conseguido entender.
Então, será que ela tem desenvolvido aí um déficit de atenção? Será por quê? Será que o contexto também tem ajudado aquela criança? E a gente vê algumas procuras também no relação pais, né, de procuras. Ansiedade também, pessoas procuram muito, depressão, que também aumentou com o nível da pandemia. Tudo que tinha uma certa proporção, Vinícius, aumentou. Tudo que é contexto psicológico aumentou a proporção devido à pandemia. É como a gente disse aqui no início, é impossível a gente tentar estar 100%. Ainda existe, Sara, preconceito, assim, ainda existe casos em que as pessoas precisam e elas deixam de ir num psicólogo por conta desse negócio que você falou no começo, de às vezes achar que psicólogo é coisa para doido. E outra coisa, se eu, por exemplo, preciso de um psicólogo, acho que eu preciso de um psicólogo, estou passando por algum problema, e eu deixo isso para depois, vou deixando para frente, pode piorar. Então, assim, existe uma hora certa para procurar um psicólogo? Existe alguma coisa, existe algum ponto em que eu posso falar, não, realmente eu preciso de um psicólogo, ou isso é muito pessoal? A primeira pergunta é relacionada ao preconceito. Infelizmente, ainda é muito comum. Infelizmente. Claro que nada comparado a 10 anos atrás. As pessoas, principalmente devido à pandemia, estão começando a ver a importância do cuidado com a nossa saúde mental, com o nosso emocional. Saber validar que nem todos os dias a gente vai estar bem e que nos dias que a gente estiver mal também faz parte do processo de saúde mental. Mas ainda existe esse preconceito. Por exemplo, eu tenho clientes que vêm que falam assim, o meu pai não aceita, minha mãe acha que é frescura, ou meu esposo, minha esposa acha que não precisa, que eu estou querendo gastar dinheiro à toa, que não tem necessidade, né? Então, muitas pessoas ainda acham isso. Mas a gente tem trabalhado a importância de realmente ter esse cuidado com a saúde mental, de ter esse cuidado de que não é para louco. Tanto que, para nós que trabalhamos com essa saúde, profissionais da saúde, a gente nem acha que existe louco. Existem pessoas que, mesmo aquelas que têm um grau avançado de transtorno, elas estão precisando de um cuidado especial, mas que a maioria dos casos, principalmente, olha só, bipolaridade, até mesmo o que é um grau acima que a gente diz, que é a esquizofrenia, que hoje é um dos casos mais sérios de transtorno que tem, a pessoa fazendo uso de medicamento, fazendo psicoterapia, a pessoa consegue uma qualidade de vida normal, como de qualquer pessoa. Então, assim, até que ponto é uma pessoa louca? O que é ser louco? É porque a pessoa foge do padrão do que, para mim, é normal? Talvez o que para mim é normal, para o outro seja loucura. Então, será o que é normal, né? Às vezes a gente fala, fulano é louco. Tá, mas será que na perspectiva dele eu também não sou louca? Então, a gente tem que parar com esses estereótipos, com esses preconceitos, de achar que, porque eu penso diferente do outro, o outro é louco. E que psicólogo, psiquiatra não é para louco. São para pessoas que se amam e querem cuidar de si mesmas. Relacionado também à sua segunda pergunta, a gente tem muita questão de procura o psicólogo na hora que a pessoa já tentou todas as outras alternativas. Mas o psicólogo também ele trabalha de forma preventiva, para prevenir que a gente chegue num grau mais avançado de uma situação dolorosa. Por exemplo, passei por uma separação, estou vivenciando um processo de luto, estou passando por algo, perdi o emprego, estou vendo que estou um pouquinho mais irritada. Eu vou esperar agravar isso para me ter que procurar o psicólogo? Por que não já procurar? Por que não já buscar essa forma preventiva ao invés de esperar agravar? Mas aí a gente vê que as pessoas esperam chegar num nível que não aguenta mais, de que já pensou em morrer, de tirar sua própria vida, ou que o nível de ansiedade está passando por crise todos os dias, que já tentou de todas as formas e já não consegue mais. A questão de quando procurar um psicólogo é muito pessoal.
né? Quando você sentir que tem algo diferente, ou às vezes até mesmo assim, quando você não consegue responder uma pergunta simples, o que você gosta? O que você faz por você hoje? Qual é o tempo que você tira para você? Isso é um processo de autoconhecimento. É a base para a gente conseguir superar tantas outras coisas, principalmente a ansiedade, a depressão, que às vezes a gente se perde e não sabe responder quem sou eu. E a gente se perde no meio dessa correria, no meio de tudo isso que a gente vive, e aí a gente acaba nos esquecendo de nós mesmos. Eu até comento sobre isso e eu falo assim, a gente cuida de todo mundo, mas não cuida da gente. A gente faz algo por todo mundo, mas não faz pela gente. Então, quando é o momento de procurar psicoterapia? Quando você se faz essas perguntas e você não encontra respostas. Ou quando, às vezes, você tem que pensar e você acha que você não dá conta disso. Mas psicoterapia, gente, é vida. O falar cura. Sempre tem alguma coisa na nossa história que ficou para trás, que nos deixou marcas. E quando a gente faz uma psicoterapia, a gente se livra dessas marcas do passado. Às vezes não é nenhuma coisa que é tão assim, porque pelo que você está me falando, eu entendo que às vezes, até se eu não estou passando por nenhum, não estou sentindo que eu estou com um problema emocional, eu posso ir num psicólogo, falar assim, é só porque eu estou passando por um momento difícil e assim, eu queria conversar para me entender e prevenir talvez uma possível depressão, porque, por exemplo, no caso do luto, né, no caso de término, de relacionamento, eu vejo que no começo as pessoas ficam assim, tá tudo normal, né? E aí quando o pessoal fala que cai a ficha, né? E aí vem aquela tristeza, né? Então, às vezes, antes de chegar nesse ponto, eu posso procurar um psicólogo, posso chegar aqui e falar, Sara, eu só estou passando por um momento difícil e eu já queria conversar antes. Muitas vezes a gente fala assim, não vou no psicólogo porque tá caro, porque eu acho que não preciso disso, eu vou chegar lá, o psicólogo, eu vou só falar, o psicólogo não faz nada. Gente, não é assim, não é assim. O psicólogo, ele faz as intervenções necessárias naquele momento. Está passando por qualquer situação difícil na sua vida, é importante essa busca pelo psicólogo para que realmente não se agrave, para que você evite mais transtornos lá na frente. Talvez uso de medicamentos. Aí você acha caro vir no psicólogo, mas aí o uso do medicamento sai muito mais caro. Qualquer medicamento, né? Qualquer medicamento. Antidepressivo é mais caro do que uma consulta ansiolítico. Então, assim, é caro. O que é caro para você? Será que a gente tem se desvalorizado tanto ao ponto de achar que eu gastar comigo, com a minha saúde mental, é caro demais? Então, aí já é um sinal de que realmente a gente está precisando de terapia, né? E isso é importante. Então, assim, quanto antes a pessoa procura, quanto antes ela busca essa ajuda profissional, um profissional capacitado, estudado, especializado para atender, mais fácil fica o processo e menos doloroso, né? Para mexer com situações traumáticas. E mais barato, para quem acha que é um mais gasto barato, alto, porque aí né? ela vai precisar de menos sessões, provavelmente. Sim. E até questão também de você citou aí sobre término, né? Porque muitas vezes o término também ele é um processo de luto, né, que a gente enfrenta, porque rompeu ali um relacionamento que a gente se mantinha foi rompido, quebrado, algo quebrou ali. Então, quando a pessoa termina um relacionamento, ela geralmente passa por alguns processos, assim como o luto. E nesse processo, consequentemente, vem junto alguns traumas, algumas formas de como era o relacionamento, se era relacionamento abusivo, se a pessoa terminou o relacionamento porque houve uma traição, porque houve alguma situação difícil ali de lidar, possivelmente ela vai precisar trabalhar isso daí primeiro antes de se relacionar com outra pessoa, porque senão gera a desconfiança. Inclusive, eu até já trabalhei com situações assim. A pessoa, num processo, terminou o relacionamento, estava se envolvendo com outra pessoa, mas com as mesmas desconfianças do relacionamento anterior. E isso é muito perigoso. Às vezes não é um processo de ansiedade, não é depressão. A pessoa, às vezes, está
bem emocionalmente, porém ela está carregando algumas mágoas ali, alguma bagagem ali, alguma informação para ela que às vezes pode trazer isso no futuro, né? Às vezes, por exemplo, uma mulher que foi traída e terminou o relacionamento. Às vezes ela está se sentindo livre ali, porque, nossa, agora eu não estou sendo mais traída, enfim. Só que ela leva para frente esse conceito de que todo homem trai. E às vezes ela não está deprimida, não está ansiosa, porém... Quando vai se relacionar, tem aquele bloqueio. Isso. E não consegue se entregar, não consegue se envolver pelo medo do que já passou. E esse bloqueio pode trazer esses outros problemas. Né? Outros problemas que podem levar... Aí a pessoa já vai se relacionar e fala, não, fulano não presta também, não deu certo com fulano. Aí vai passar para outro relacionamento, não, também não deu certo. Será que o problema, então, são com as pessoas com que eu me relaciono? Ou será que eu estou precisando buscar ajuda porque lá atrás eu me envolvi com alguém que me machucou, que deixou sequelas emocionais que nem eu percebia que tinha. Então, aí, por isso, a terapia para autoavaliação. Para eu me conhecer, autoconhecimento. Né? Legal demais. Uma coisa interessante, já que a gente está falando desse assunto, acho que no próximo episódio a gente pode conversar com a sexóloga, né? Que é a Paula, que ela pode falar para a gente sobre esse assunto de uma forma mais ampla, profunda. Né? Melhor. Né? Com certeza. Legal demais. Eu queria saber outra coisa, com relação ao cotidiano mesmo, à vida. Me parece que as pessoas elas têm dificuldade com o trabalho. Pelo menos assim, quase todo mundo que eu vejo tem problema com o trabalho, ou trabalha demais, agora nessa época, sabe? Nesses 2020, 2021, para mim, assim, no meu círculo social, parece que as pessoas elas estão mais preocupadas com o trabalho, sabe? E estão vivendo só no trabalho, assim, e isso parece que está prejudicando tanto, sabe? Assim, as pessoas parece que elas estão tendo menos tempo para ficar em casa, assim, né? Ou às vezes com esse lance de home office, as pessoas ficam em casa, mas ficam trabalhando o dia inteiro, né? Como que é isso? Existe procura no psicólogo por conta de trabalho, por conta dessa correria que a gente está vivendo? Sim, e um recadinho super importante, pessoal. Cuidado com a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, que é cenas para o próximo capítulo, né? Então, próximos capítulos. A gente já fica com esse tema para o próximo episódio. Exatamente. Síndromes do esgotamento profissionais. Pessoas que querem trabalhar demais, fazer demais para o trabalho e acaba se sobrecarregando, gerando a exaustão emocional que gera... e aí, no final das contas, vai gerar a falta de realização pessoal, porque é como se tudo que ela fizesse, todo esforço que ela fizesse, já não satisfazesse ali. Ou então, não quero, já não me vejo, já não faz sentido esse serviço. Por quê? Porque houve, antes disso, essa exaustão. Pessoas aí, o home office. Antes a pessoa trabalhava 8 horas, agora da meia-noite, pessoas ainda estão trabalhando. Principalmente aí a gente vê muito caso de professores também, né? Que acabou que antes levavam o serviço para casa, hoje o serviço é todo em casa. E precisam ter esse cuidado. Profissionais, trabalhadores de qualquer área. É importante o trabalho? Sim, mas até que ponto? E muito disso também, você falou o contexto de 2020, 2021, porque a pessoa talvez gera aquele sentimento assim, eu preciso trabalhar muito, produzir muito, por quê? Porque eu não sei quando vai fechar o comércio. Exatamente. Né? Então, se fechar, eu tenho algo ali, uma segurança ali. Mas do que adianta? Aí o comércio fecha e você também acaba, cadê sua saúde? Então, o que realmente a gente prioriza aquilo que é importante para a gente. Mas a gente precisa priorizar a nossa saúde também. Tirar tempos para lazer, pessoal. Tirem tempos para cultivar o que precisa ser cultivado. Cuide da sua família, esteja com a sua família. Tira um tempo para fazer coisas que há muito tempo você não faz. Tira tempo para você se permitir falar assim, esse final de semana eu não vou trabalhar. E eu sempre gosto de usar um argumento assim, serviço sempre vai ter, acumulado sempre vai estar. Tudo que você faz, você pode fazer, sempre vai estar atrasado. É como se você nunca conseguisse alcançar. Então, assim, de todo jeito vai estar alguma coisa por fazer,
Sempre vai ter alguma coisa ali por fazer. Tira um tempinho. Vai curtir sua família, sabe? Os filhos crescem rápido. Você tem que curtir sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, seus irmãos. É curtir família, valorizar principalmente essa pandemia, sabe? Tem mostrado que a gente precisa valorizar o que realmente importa. Porque o serviço, na hora que você adoece, na hora que você está ali, outras pessoas vão ter que fazer o que é para você se fazer. E você priorizou o que precisava ser priorizado? Né? É uma questão importante. No final das contas, é uma troca em que você sempre sai perdendo, né? Exatamente. Porque você vai lá, trabalha, você ganha um dinheiro ali a mais por trabalhar extra. Só que, às vezes, você gasta muito mais que esse dinheiro que você ganhou extra se tratando depois, porque isso com certeza vai gerar algum dano, né? Sim. Legal demais, Sara. Só para a gente fechar, eu só queria perguntar uma outra coisa ainda um pouco relacionada a isso. De um exemplo pessoal mesmo. Por exemplo, não é uma consulta, é uma entrevista, tá? Não me julgue. Antigamente, eu acordava tarde, por exemplo, ali para as 11, meio-dia. Aí eu trabalhava no período da tarde. E aí trabalhava à noite até 2, 3, 3h30. E aí dormia de novo e acordava meio-dia. Por quê? Porque meu serviço demandava uma certa concentração e eu tenho 2 filhos, né? E aí, durante o dia, principalmente de manhã, quando eu acordava, e aí acordava junto com eles ali, os meninos ficavam loucos, e saía correndo e queria brincar, e aí, às vezes, eu não conseguia focar ali no serviço. Ou, às vezes, quando focava, falava, não, deixa pegar fogo, que eu vou trabalhar aqui. Já aconteceu de eu sair e minha filha ter passado corretivo na televisão, ter passado tinta na parede, essas coisas. Então, aí eu fazia isso, né? Acordava mais tarde junto com eles e dormia bem tarde. Só que eu fui sentindo, pessoalmente, né, eu fui sentindo que isso estava acabando comigo. Eu estava ficando irritado, ficando estressado, com essa sensação de que parecia que eu só trabalhava e nada nunca... Parece que nunca chegava, né? Nunca dava certo tudo, nunca conseguia concluir tudo, né? Então, assim, eu queria saber se é só eu ou se isso é normal, se a gente precisa dessa rotina. Hoje eu já entendi que para mim funciona melhor acordar cedo, fazer um exercício, me alimentar ali e seguir o dia normalmente, dormir e conseguir organizar esses horários para ter tempo também para um lazer, enfim. É só no meu caso ou essa rotina, essa questão do horário, ela é essencial para as pessoas manterem, assim, vamos dizer, uma certa sanidade? Então, o sono perdido, o sono noturno perdido, não adianta a gente querer dormir durante o dia todo para recuperar. O sono perdido noturno, perdeu, né? Então, você não consegue recuperar. Você vai ali dormir para você descansar, mas aquele sono que te dá o descanso noturno, perdeu. É algo que até, se a gente fosse aprofundar, a gente chama de sono REM e sono não REM. Que é o sono, tem aquele sono leve, que a gente vive aí, a gente tem aquele, escuta um barulhinho, a gente já desperta, mas tem aquele sono que pode estar caindo, o que for, que todos nós temos esse sono que é mais pesado em certo período da noite e aquele mais leve. Então, todos nós precisamos disso. Por que fala que é necessário essas 8 horas de sono? É para que esse sono ele passe por esses 2 estágios trabalhando aí para uma melhor, porque o nosso, mesmo que a gente tenha uma baixa de consciência enquanto a gente está dormindo, continua tudo movimentando aqui dentro, né? Eles continuam trabalhando para que tenha aí esse descanso também. E aí, às vezes, a gente acha assim, não, vou dormir até um pouquinho mais, e aí você falou sobre esse estresse, o que é muito comum, porque se a gente não tem um sono legal à noite, possivelmente tem essa irritabilidade. Por exemplo, adolescentes que também gostam de ser coruja, né? Trocar a noite pelo dia também. A hora dos games. A hora dos games. Fica muito prejudicada. Aí depois fica agressivo, não sabe por quê. Não quer estudar, não sabe por quê. Está sem fome, não sabe por quê. Tudo isso tem relação, pode ter relação com o mau sono.
O sono noturno, gente, é muito importante. O nosso corpo, eu sempre falo, o nosso corpo, a nossa mente, ela é muito inteligente. Então, ela também precisa ter rotinas. Sara, não consigo dormir. Eu tinha até pessoas que com dificuldades, com insônia e tudo mais. E aí eu dava as dicas assim, café, refrigerante depois das 6, para quem tem insônia, não é legal. Para que você consiga estabelecer uma rotina de sono. Mas, beleza, Sara, tenho insônia. Então, coisas com cafeínas após as 6 horas da tarde, cancela. Sara, não consigo dormir. Eu durmo, não descanso, parece que passou um caminhão em cima de mim. Peraí, você estava agitado o dia inteiro, foi deitar. Você quer que o seu corpo entenda, você quer que a sua mente entenda que parou de uma vez porque você deitou e fechou o olho? Não é assim que funciona. Você tem que tirar um prazo aí entre meia hora, 1 hora, para o seu corpo entender. Opa, é hora do descanso. Agora é hora da gente descansar. Então, quem tem muita dificuldade, faz um alongamento, faz alguma coisa que te distraia. Uma leitura talvez seja legal, uma coisa mais suave, que não exige tanto esforço mental, para que o seu corpo, a sua mente entenda. Opa, agora relaxou, toma um banho ali, descansa, para preparar o seu corpo para dormir, né? Para que você consiga ter um descanso maior. E tem, sim, resultados muito positivos. Eu já tive no consultório muitos casos de pessoas com insônia que teve essa melhora quando começou a preparar o corpo e a mente também para esse dormir. Então, o sono noturno ele é muito importante e insubstituível. Então, Sara, legal demais, muito bom saber dessas informações. Acho que a gente conversou sobre muita coisa que o pessoal geralmente tem dúvida. E se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta para fazer para a Sara, pode deixar nos comentários aqui nesse vídeo. Se você quiser também, você pode mandar um DM aqui para o Instagram da Amparo ou para o da Sara também, né? Qual que é seu Instagram, Sara? É psi_sarabia com 2 i. Certo, a gente vai deixar na tela aqui e na descrição do vídeo também. Pode dar uma olhada lá, eu acompanho a Sara no Instagram, ela posta muita coisa, muita dica. Às vezes, alguma coisa que você está tendo dúvida, já tem até respondido lá, né? Então, assim, o que a gente entendeu? Primeiro, sobre a pandemia. Você está passando por algum problema, acha que está passando por algum problema, acha que você precisa, não é frescura, não é vontade de gastar dinheiro, é uma necessidade, né? A gente entendeu isso aqui. E se você está passando por um momento difícil, mesmo que você não ache que está com depressão ou ansiedade, talvez seja um bom momento para procurar um psicólogo e entender como que vai ser, às vezes até entender pelo que você vai passar e às vezes prevenir isso, né? E aos amigos gamers, né? Aos amigos noturnos, às pessoas que estudam também, né? Minha mãe mesmo virava à noite lendo, escrevendo. Então, assim, para esse pessoal noturno, bora mudar essa rotina aí. Se tiver dificuldade, pode vir aqui que a Sara te dá um auxílio. E se precisar também, a gente tem psiquiatra, tem tudo que você precisar aqui. Equipe completa aqui, né? Completa aqui na Amparo, certinho, gente? Então, até o próximo vídeo. Valeu!